Novidade na final da Libertadores e é algo que pode ajudar e muito o Palmeiras. Tem também o Verdão montando uma força-tarefa para ter o Flaco Lopes contra o Santos. Será que vai dar tempo? E o Paulinho? Lembra que a gente falou aqui que o Paulinho já poderia voltar em novembro? O Palmeiras, mais precisamente o Anderson Barros, se posicionou. Será que a gente vai ter o Paulinho de volta? E tem também influenciador flamenguista, aí não é novidade para ninguém, né? Criando uma nova narrativa aí em função de Palmeiras e Flamengo. Vamos junto, vamos falar desses 4 assuntos. Por gentileza, você que já nos conhece, deixa o like no vídeo, é muito importante pra gente, como você sempre faz, você que já é aqui de casa, conhece a gente. Para você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias, e quase todo santo dia tem notícias de Palmeiras, futebol, e sempre de maneira leve, né, com muita resenha, muito entretenimento, falando aqui como se fosse de amigo para amigo, que é assim que o futebol tem que ser feito de maneira leve. Fechado, senhores? E diz para mim, Erlan, tem influenciador flamenguista de novo criando mentira? Que novidade, né? Que novidade. Esse negócio do avião é um negócio sério, o quanto os caras estão criando caso com isso, né? Dessa vez a gente trouxe a informação em relação ao Vitor Roque, né? Que a Leila vai trazer também outros jogadores juntos aqui, que é, no caso, o Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Paulo Henrique do Vasco, né? E aí, aqui a gente está pegando do Paparazzo, mas vi em outras páginas do Flamengo também, sobre essa criação de narrativa como se fosse quase que uma obrigação da Leila aí de trazer todos os jogadores do futebol brasileiro de volta para o Brasil, né? Ele colocou aqui explicando o que a Leila tá fazendo, né? Essa fala que a gente já tinha trazido do Pedrinho também, que os dois Pedrinhos, no caso, né, pediram. E aí no final ele coloca aqui: no entanto, a ajuda não se estendeu aos atletas do Flamengo que ficaram fora da iniciativa, né? Eles falam porque a Leila, ela falou sobre coletividade e tal, e não vai trazer os jogadores do Flamengo. Só que é curioso que o próprio texto dele aqui, né, já meio que tem uma controvérsia, que segundo a dirigente, o pedido partiu dos presidentes do Cruzeiro e do Vasco, e ela prontamente aceitou em nome do espírito de cooperação do futebol nacional. Então não foi ela que foi oferecer ao Cruzeiro e ao Vasco para trazer, né? Os presidentes entenderam a demanda deles, viram, né, que a Leila estaria por lá e já aproveitou, né, cara? Porque realmente não faz sentido, né? Eu já vi até o pessoal comentando aqui, pô, Palmeiras também não é a ONG do futebol brasileiro para ficar trazendo todos os jogadores que estiverem na data FIFA, né? Calhou desses jogadores estarem ali perto, serem da mesma seleção e tal, e já aproveita, né? Mas realmente eu fico muito curioso, assim, com esse lance da narrativa que eles criam, inclusive o próprio texto aqui desmentindo, né? Eles mesmos, a contradição. Aí eu achei até um comentário interessante aqui, ó. O cara falando, ó, Paparazzo, para com essas notinhas bestas. Esse fato te incomoda? Sou flamenguista e não vejo necessidade nenhuma de qualquer jogador do Flamengo nos dias de hoje viajar em um avião fretado pelo rival. A diretoria do Flamengo, quem deveria ter pensado nisso antes? Então a gente tem aqui o cara comentando um pouquinho mais, né, um pouquinho mais coerente que o próprio influenciador. A gente já falou aqui sobre a responsabilidade dos caras, né? Paparazzo, assim como outras páginas do Flamengo, ó, tá falando aqui de 600 mil seguidores só no Twitter, tá? Ele é gigante também no Insta e no YouTube. Mas é isso, né? Querendo essa palavra narrativa, a gente tá até comentando antes, ela reverbera muito na política também, agora no futebol também, que é realmente, você pega a informação e você cria, você informa ela do jeito que você quer, né? E no caso dele aí, tentando dar uma mudada nos fatos. Tem uma fala do Casimiro, streamer vascaíno, que ela é muito atual, né? Ela nunca perde o seu sentido e ela sempre permanece atual. Que ele fala o seguinte: antes as pessoas elas tinham vergonhas de serem burras, né? De serem burras ou desonestas. E aqui não dá nem para chamar o paparazzo de burro, porque isso aqui é muito bem calculado, isso aqui é desonesto, isso aqui é mentiroso. Os caras são simplesmente viciados em mentir, cara. Viciados em mentir. Ele não sabe nem interpretar um conteúdo, ou melhor, ele sabe, né? Ele saiu afirmando que a Leila não fez o mesmo de estender a mão ali para os jogadores do Flamengo e, óbvio, a bolha flamenguista espalha. Então os caras, eles não são burros, eles são desonestos propositalmente, que é para criar esse clima bélico, esse clima de guerra, né? Tem até aqui ó, no próprio texto, ó, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato para perguntar se poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim,
e é esse o espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Então aí o objetivo do cara tá claro, que é atacar, que é criar um clima bélico entre Palmeiras e Flamengo, e é isso, esse é o nível de responsabilidade dos influenciadores flamenguistas, e aqui a gente tá falando de cara de 600 mil seguidores no Twitter, né? Cara que também provavelmente replicou isso no Instagram, replicou isso nas redes sociais dele. E não é possível que um flamenguista com 2 ou 3 neurônios compre essa ideia, né, cara? Pelo amor de Deus, é só ser um pouquinho honesto aí. É só ter. Ou será que vale tudo, né? Acho que para a cabeça dos caras vale tudo, né? Acho que nesse confronto aí, mentir e ser desonesto vale, não tem problema. O pessoal brinca com o lance do QI da torcida lá, do Flamengo, né? Complicado, mas como eu trouxe ali um ou outro, né? É sensato aí também. Nesse sentido, né? Por falar em avião, vamos falar de final de Libertadores, né? Porque, pô, tá chegando aí, já é dia 12, vocês estão ligados, que é bom já se precaver se você vai para a final. Então, a gente já fechou uma parceria que a gente já falou para vocês e queremos reforçar, cara, a Absolute Sport, que é simplesmente a agência de viagens oficial da Conmebol, tá? É a agência de viagens oficial da Conmebol e faz todos os serviços aí, ó, o ingresso oficial, hotel, o voo, o traslado do estádio, né, do hotel para o estádio, do estádio para o hotel também, e o suporte completo em toda a sua viagem, beleza? E a viagem é 100% oficial aí, com o selo da Conmebol. Então, se você quer aproveitar, quer ver se está dentro daquilo que você espera para você poder fazer essa viagem, acredito eu, realizar um sonho, porque acho que todo torcedor tem um sonho de ver uma final, ainda mais uma final como essa, final de Libertadores. Então, ó, QR Code na tela aí, ou link fixado aqui no comentário para você também entender aí, acessar o site deles, ver todas as opções de pacote aí para você poder aproveitar e ir para a final. Assim, vai para a final com o Bruno, inclusive, né, cara? Isso aí é uma mais, você vai poder encontrar o Bruno. Você tá maluco? O que é final da Libertadores? Nossa, você vai encontrar o Bruno não lá na. Fala isso, não. Mas não é isso, ó. Não fala isso não, que espanta a concorrência, cara. Espanta os clientes, pelo amor de Deus, aí não dá não. Mas é isso, ó, o QR Code na tela aí, link fixado no comentário para vocês aproveitarem e não para você que quer ir para a final, para você que pode ir para a final, não perder essa oportunidade, beleza? E vamos falar de Paulinho. Nós trouxemos para vocês aqui que o Paulinho ele poderia retornar agora, em novembro, porque ele estava já na fase final de recuperação. Ele que operou aí pós-mundial, fez um baita do mundial, Paulinho, né? Baita do mundial não, né? Mas foi importante. Enfim, ele que poderia. Nós trouxemos a informação para vocês de que ele poderia voltar já agora em novembro, e o Palmeiras se posicionou, né, a respeito dele. Será que ele poderia jogar a final da Libertadores? Que ele poderia aí atuar na final do Brasileirão? O Anderson Barros, ele comentou a evolução física do Paulinho, que ele está afastado há um certo tempo, e durante esse evento aí do novo formato do Campeonato Paulista, ele também disse que o Paulinho não vai voltar agora, tá? Com isso, o Paulinho fica fora do Brasileiro e da Copa Libertadores. O Paulinho, de fato, já poderia estar integrando ali, pelo menos o banco do Palmeiras, tá? Ele já poderia estar participando do banco do Palmeiras, mas o Palmeiras optou por preservar o Paulinho para ele estar 200%, na verdade, né? O Palmeiras está extremamente cauteloso com esse tratamento, ele está respondendo bem, ele já poderia estar no banco do Palmeiras, ele já está trabalhando ali em campo, né? Já está fazendo atividades, e ele poderia já retornar, pelo menos ali, para ficar naquela transição de campo, né? Entre transição de banco e jogo. Mas ele optou por não usar o Paulinho, eles optaram por não usar o Paulinho nessa reta final. Ele mesmo disse aqui, ó, Paulinho está num processo de evolução muito bom e será um atleta que nos ajudará muito em 2026. Nós, né, não vamos mudar a programação que foi traçada pelo Núcleo de Saúde e Performance, e ele que foi contratado, né, pelo Palmeiras no começo de 2025, ele já estava lesionado, ele teve que fazer uma cirurgia na canela, fez uma cirurgia na canela, foi se recuperando aos poucos, o Palmeiras tentou ir colocando o Paulinho aos poucos, mas ele ainda sentia muitas dores, ele teve uma piora no quadro físico dele, até durante o Mundial, né? Durante o Mundial você vê que ele entra contra o Botafogo 15 minutos, era 15 minutos ou meia hora, eu nem lembro. Era 20, enfim, meia hora de Paulinho, você já via a bagunça que o homem podia fazer. E mesmo com o tempo limitado, ele foi decisivo, fez gol contra o Inter Miami, fez gol contra o Botafogo, ele foi muito decisivo, então é um cara aí de um quilate absurdo, que pode ajudar muito o Palmeiras, mas nós tínhamos trazido para vocês que ele poderia voltar em novembro, mas o Palmeiras vai segurar, ele já poderia estar no banco, tá? Já nos próximos jogos ele já poderia estar no banco do Palmeiras, mas
o Palmeiras vai segurar porque quer o jogador 100%. O que você pensa, cara? Será que poderia estar lá para ajudar 15 minutinhos ou melhor preservar? Olha, para final eu colocaria só para assustar. Eu já Eu falei também. isso do Pedro, que a gente tá vendo que o Pedro tá evoluindo, mas eu tenho certeza que o Pedro não vai estar longe do 100% dele. Mas só do Pedro tá lá no banco já é embaçado, ou até mesmo entrar titular, né? Mas é um pouquinho mais pelo respeito. Mas falando só da final, porque de fato é um jogo, é igual foi ali no, contra o Botafogo, né? Mas realmente, pro brasileiro, para ficar entrando, às vezes, assim, em jogos apertados, né? Igual esse contra o Mirassol, que precisava fazer gol, aí entra o cara ali, para ficar brigando com bola aérea, é melhor esperar mesmo, porque o Paulinho 100% vai ser um negócio absurdo no Palmeiras, porque acho que no Brasil vai ser o primeiro clube que vai pegar com muita estrutura, né? Com todo respeito ao Galo e ao Vasco. Eu acho que ele vai pegar a estrutura que ele pegou na Europa, acho que até melhor, dependendo, né? E podendo jogar aqui no futebol brasileiro no nível dele. Então, acho que é melhor esperar mesmo. Mas para a final, eu faria esse jogo aí mental, mas eu não sei, né? O Abel não tem muito dessas místicas aí, né? Ele é mais sério nessas partes aí, mas eu faria só por essa questão mesmo. Mas pensando na questão física, é melhor esperar mesmo, porque de fato o Mundial cobrou um preço também para ele, né? Foi importante, fez o gol lá, foi legal pra caramba, tudo. Acho que foi o gol, pelo menos esse ano, o gol que eu mais comemorei, eu acho. Então foi importante, mas cobra-se um preço, né? A gente tá falando até ontem do quanto o Mundial tá cobrando o preço do Palmeiras, do Flamengo. E o Palmeiras é muito sério nessa parte de saúde, né, cara? A gente tá vendo aí outros clubes com muito problema de lesão por causa dessa temporada aqui. O São Paulo, para quem não acompanhou, os caras tá com problema no coração, velho. Assim, tipo, o Cardíaco, bagulho né? ficou muito sério. Não que seja culpa do São Paulo, mas você vê que tem muitos problemas. Os São Paulinos brincam, né? Que lesão nos outros times é na coxa, é na panturrilha e tal, no São Paulo no coração. O Luiz Gustavo teve um problema pulmonar, assim, então o Palmeiras hoje tem um núcleo assim que, se tivesse esse tipo de problema, não, graças a Deus não tá tendo, também conseguiria arcar, porque hoje tem uma estrutura muito absurda. E as lesões normais, o Palmeiras é o clube com menos lesões, né? Você tem aí, obviamente, é difícil se passar uma temporada inteira sem, é difícil. Eu não lembro de passar isso, mas com tão pouco assim, realmente o Palmeiras tem sido cada vez mais exemplo nisso. Exatamente, mas enfim, lembrando, né, o Paulinho ele é decisivo, mas cara, lembrando que se ele tiver uma lesão agora, quem sabe o Palmeiras não pode ter que esperar aí mais 6 meses, mais 7 meses, você sabe que custa caro, e o Paulinho ele veio como um dos reforços aí para ser os principais jogadores do Palmeiras, né? Então ficar com um cara desse de fora é bem preocupante. Tá todo mundo querendo ver o Paulinho atuando em altíssimo nível, 100% e numa temporada inteira, que sem dúvida, inclusive, onde entraria o Paulinho aí nesse time, é uma coisa a se pensar. Enfim, vamos para a nossa próxima notícia. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito do Paulinho. Você acha que dá para usar? Acharia que daria para forçar? Vamos segurar, né? Tem que esperar, tem que ser ano que vem. Será que dá para usar na final por 15 minutos só para assustar os caras, né? Deixa aí nos comentários. E vamos falar de Flaco Lopes, o Palmeiras que está montando uma força-tarefa para o Flaco contra o Santos, para ter o Flaco contra o Santos. O Palmeiras joga contra o Santos agora nesse sábado, às 9 horas da noite, lá na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. E ele foi convocado pela Argentina e ele vai disputar um amistoso. Cara, cada vez que eu falo sobre esses amistosos, eu fico brabo, porque é umas coisas tão inúteis. É uma coisa que poderia liberar o cara. Ele vai disputar um amistoso contra Angola na sexta-feira, em Luanda, na capital lá do país dos caras, na capital do país africano. E ele vai fazer só uma partida. Só uma partida. E depois vão ser todos liberados, né? Depois desse duelo. E é justamente aí que o Palmeiras entra, que o Palmeiras tem que fazer esse resgate em tempo recorde. O Palmeiras ele quer fretar um avião para trazer o Flaco de volta para o Brasil depois do amistoso e quer ter ele à disposição contra o Santos. O Palmeiras quer montar, considera, né, que obviamente o Flaco vive o seu auge, né, o seu auge físico, e ele conseguiria sim aguentar essa maratona, esse sprint aí de sair de talvez contra Angola e também vir jogar e atuar contra o Santos. E até porque tem o processo de recuperação dele ali no voo até São Paulo. Então, se isso se concretizar, nada garante que ele possa ser titular na Vila, mas a intenção é ter ele pelo menos no banco e, lógico, usar ele no jogo em algum momento. Nada garante que ele seja titular. Isso ainda não está concretizado, mas o Palmeiras entende que ele é um cara decisivo para brigar no título. O que ele vem fazendo no Palmeiras na temporada é de se tirar o chapéu, ele está jogando muita bola e o Flaco também está disposto.
tá? Está disposto e o Palmeiras quer fazer essa força-tarefa aí para ter o argentino. Ele tem 24 anos, é o artilheiro do Palmeiras na temporada, tem 23 gols em 58 partidas. E uma coisa a se lembrar também, na data FIFA de outubro, o Palmeiras conseguiu fazer isso com ele lá nos Estados Unidos e ele conseguiu jogar contra o Red Bull Bragantino. E ele começou no banco de reservas, mas ele entrou no segundo tempo e, inclusive, ele fez um gol, né? Se eu não me engano, não sei, acho que foi o 5º gol que ele faz. Se alguém puder puxar por gentileza, acho que ele vem contra o Bragantino e ele consegue marcar mais um gol. Enfim, importante, né, cara? Nessa hora, qualquer detalhe conta. Lembrando que o Palmeiras tem 9 desfalques contra o Santos. É um time inteiro. Exatamente. Até fui ver aqui, foi o jogo que o Vitor Roque fez 2 gols, né? O Flaco fez o último, se não me engano, ele deu uma assistência ainda, né? Enfim, é importante pra caramba ele aqui. Nesses voos aí, geralmente o Palmeiras leva os fisioterapeutas juntos também, né? Então ele já volta fazendo o recovery lá. Óbvio, é um tempo muito curto de um jogo para o outro. O jogo é às 13, né? Acho que 13 horas de Brasília, depois acaba lá, já tem que fazer a viagem, então vai dar um pouquinho mais de 24 horas, mas vai ser um espaço muito, muito pequeno, mas acredito que vai ser extremamente necessário, né? Esse jogo contra o Santos, a gente está falando bastante, muito desfalques, e às vezes no segundo tempo ali, até mesmo se o Palmeiras estiver ganhando, é muito bom para entrar, para segurar a bola, né? Que o Flaco tem essa função também, para fazer mais um gol, o famoso matar o jogo, ou se estiver perdendo, espero que não, né? Para você tentar procurar alguma coisa, empate, enfim, tentar um gol ali no final. Mas é importante demais a gente ter esse recurso hoje de buscar o jogador. A gente é muito louco que eu nem imagino como seria esse canal aqui na época que a gente fazia recovery na piscininha de 1.000 litros, sabe? Eu nem imagino que a gente ia ficar. O tipo de notícia que a gente traria aqui foi: Lúcio se recupera na piscina de 1.000 litros. Hoje mudou muito o recurso do Palmeiras, então você consegue simplesmente trazer o cara, né, dos Estados Unidos ou de Angola de um dia para o outro, para o cara poder estar pronto para jogar fisicamente inteiro, assim, não inteiro, porque é impossível, talvez humanamente, mas se fosse possível, eles dariam um jeito também. E vai daí depois no segundo jogo também tem a questão do Vitor Roque também poder chegar para jogar contra o Vitória, né? São outros momentos. Exatamente. Enfim, senhores, deixa aí nos comentários a respeito o que você pensa sobre Flaco Lopes. Será que ele consegue ajudar o Palmeiras aí? Eu acho que cada detalhe que o Palmeiras pudesse adiantar a respeito para ter os seus jogadores vale a pena. Lembrando que ele tá novo, 25 anos. Eu, quando tinha 25 anos, eu mesmo cruzava e corria para cabecear. Então, senhor Flaco Lopes, venha jogar, venha decidir o jogo contra o Santos, que a gente precisa de você. Vamos falar da final da Libertadores, que vai ter uma novidade. Para mim, essa novidade ela é boa, ela é benéfica para o Palmeiras. As finais da Libertadores e da Sul-Americana, elas terão impedimento semiautomático e a tecnologia da linha do gol. Isso é muito importante. Pelo segundo ano consecutivo, a Conmebol ela vai usar o impedimento semiautomático e a checagem da linha do gol, que é aquela GLT, né? A sigla em inglês, é uma sigla em inglês que se chama GLT, que é a checagem da linha do gol. E nas decisões das duas competições continentais, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, que é Palmeiras e Flamengo, e Lanús e Atlético Mineiro, que estão marcadas aí. A do Atlético está para o dia 22 e a do Palmeiras e Flamengo para o dia 29 de novembro. E, enfim, essa informação foi divulgada pela própria Conmebol nessa quarta-feira. Eles explicaram também que essa tecnologia ela funciona através de sistemas que utilizam 24 câmeras especializadas que é instalada ao redor do estádio. 14 para GLT e 10 para SAOT, que operam com capacidade superior a 200 quadros por segundo e tem uma resolução superior a 500 pixels por metro, enquanto aqui no Brasil é estilo Minecraft. Lá os caras já vão no 4K, né? E o impedimento semiautomático, ele é estabelecido por meio de rastreamento óptico automatizado que registra a posição em tempo real de cada jogador e da bola, com um sistema capaz de processar mais de 1 milhão de pontos de dados por segundo. E segundo a Conmebol, essa entidade também ela explicou que a GLT permite a determinação altamente precisa de impedimentos e lances na linha do gol, garantindo decisões mais rápidas, precisas
e confiável. E aí a gente fala também de Brasil, é muito importante que isso seja utilizado no Brasil. E a CBF, ela também anunciou que ela vai implementar o impedimento semiautomático. Então, a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o brasileiro, atenção vocês aí, viu? O Campeonato Brasileiro 2026 vai começar no dia 28 de janeiro. Então você vai estar lá curtindo a tua praia ainda, achando que é começo de ano. Pá, um Palmeiras e Flamengo, um Palmeiras e Corinthians já na tua tela no Campeonato Brasileiro. Vai ter esse serviço aí prestado pela Genius Sport, que é a mesma da Premier League, que implementou essa tecnologia em abril desse ano. E aqui a gente tem que, bater palmas para Samir Chaudhry, que o cara, eu não estava botando credibilidade nele, e o homem chegou trabalhando, falando de fair play, mudou o calendário já está falando aí de impedimento semiautomático. Então, muitos pontos positivos para ele, está trabalhando muito, e nesse sistema utilizado na Inglaterra, da Premier League, da Genius Sport, são 30 câmeras posicionadas em pontos estratégicos do estádio, e é o objetivo de captar aí as movimentações da bola e dos atletas. Essas câmeras do modelo iPhone no Brasil, que eles captam 100 frames por segundo em 4K, o dobro de frame de uma câmera de transmissão. E como esse nome já diz, ele trata-se de um sistema semi-automático, porque já que a decisão final ela precisa da validação dos caras do VAR. Então a linha traçou, precisa ainda da validação do VAR e do árbitro de campo. Na Premier League, assim que a decisão ela é confirmada, vem uma reprodução do lance em 3D. Ele é verificado, é exibido na transmissão e também nos telões do estádio, como é feito hoje com o impedimento normal que a gente vê aqui no Brasil. Mas aparece um 3D lá na Premier League. E essa imagem, ela mostra um muro. Você tem os dois jogadores e ela mostra um muro branco, que é representando ali a linha do impedimento e uma animação de pulsação, né, na parte do corpo do atacante ali, que ultrapassar o muro, em casos de lance de impedimento confirmado. Então, para mim, é uma baita de uma novidade. É uma coisa que pode ajudar o Palmeiras, né? Porque vocês bem sabem, né? Vocês sabem aí tudo o que está envolvendo essa final. E acho benéfico, né, cara? Quanto mais recursos que você puder otimizar, que você puder apurar, que você tiver certeza na tomada de decisão, isso ajuda muito. E para complementar, ontem saíram os jogos do Paulista e tal, e no Paulista vai rolar a partir das quartas também, tá? Talvez do Paulista não role o campeonato inteiro, eu não sei se exatamente se é questão de dinheiro ou questão de estrutura, porque tem estádios menores, né, do interior que talvez não tenha estrutura suficiente para você conseguir colocar, mas a partir das quartas também vai rolar. E é muito bom isso, porque inclusive quando a gente perde pro Flamengo, né, eu vim aqui, obviamente, depois tá todo mundo bravo e tal, mas eu falei, cara, teve muitos erros do Palmeiras, mas teve a questão da arbitragem. A final da Libertadores, se não tiver nenhum problema de arbitragem, é outro jogo. Não tô falando que o Palmeiras vai ganhar por causa disso. Tô falando que é outra fita, é uma outra coisa. Se olhar pro jogo e falar, perdemos porque realmente a gente foi incompetente e tal, os outros e tal, outra coisa você olhar e falar, pô, perdemos porque teve um lance bizarro aqui de arbitragem e tal, e no caso da Conmebol e da CBF, tendo recurso e não usar, né, porque essa questão de HD, de Full HD, de 4K, essas coisas aí, hoje em dia não é mais uma questão pro Brasil, cara, porque a gente vê série, filme hoje lançado no Brasil, são as mesmas câmeras que os caras usam lá na gringa, quem trabalha com audiovisual vai saber. Só que como que você consegue isso? Com dinheiro, porque a Netflix produz algo nacional hoje, ela tem o dinheiro, o mesmo orçamento que ela produz algo lá nos Estados Unidos. Agora, a CBF, ela tem o mesmo dinheiro, não o mesmo dinheiro, mas tem dinheiro, não é uma instituição aí que tá precisando, né? A Federação Paulista também não tem uma condição boa. Conmebol, então, nem se fala, né? Cada multa que você paga por atraso de jogo, a Conmebol já fica cada vez mais rica, toda a competição aí que tem. Então, assim, essa questão aí de qualidade realmente já passou da hora do Brasil mudar, porque é bizarro a gente trazer aqui, depois de um lance polêmico, a gente traz aqui o áudio do VAR, você vai pegar a imagem, o cara aproxima a tela, você só vê quadradinho, né? Você não vê nada do que tá acontecendo ali. Hoje em dia, se olhar, e aí a gente já teve caso aqui da gente trazer, ter torcedor filmando com o iPhone do lado, na arquibancada, a imagem ser melhor que a da Globo, pô. Aí fica difícil, né? Galera que tem dinheiro, galera que tem condição hoje, tanto responsáveis pela transmissão quanto responsáveis pelo campeonato, hoje em dia não tem desculpa mais, véio. Tem que atuar na maior qualidade possível mesmo.
É muito dinheiro envolvido, né? Eu também concordo com você. E atualização aqui, ó, rapidinho. A Leila vai trazer mais um jogador no avião dela. Aí agora que o Flamengo vai ficar E bravo mesmo. Ó, o Bahia, a Leila falou assim, ó, o Bahia me perguntou se o Luciano Juba também poderia voltar ao Brasil no meu avião. Eu disse que não haveria problema algum. Pelo contrário, eu ficaria contente em ajudar. Aliás, se mais algum clube estiver interessado que os seus atletas convocados para a seleção brasileira retornem comigo e com o Vitor Roque, é só pedir. aí, Tendo espaço no avião, cara, é muito humilhante quando você fala, né? Manja quando você pedia carona pra festa, ou posso ir com oh, você? O cara fala, pô, se tiver espaço, você vai. nossa, melhor nem ir, Não né, é, velho? não é melhor nem ir. Ela fala assim, ó, tendo espaço no avião, eu faço questão de colaborar. Ela falou isso. E finalizou, falando aí, ó, como sempre digo, a rivalidade tem que ficar dentro de campo. Fora dele, os clubes deveriam se unir cada vez mais em prol do crescimento do futebol brasileiro. Finalizou a Leila Pereira, a entrevista que ela deu agora para a ESPN, uma meia horinha atrás. E só para finalizar aqui também, o último assunto que a gente esqueceu de tocar, e precisa falar porque eu gosto muito dele. O Endrick, ele está encaminhado para jogar no Lyon da França. É questão de tempo aí para que ele seja um novo reforço do Lyon, para jogar lá em 25, 26. Eles tiveram uma reuniões nessa semana e já encaminhou o empréstimo dele aí entre janeiro e junho. Então o Endrick vai jogar só 6 meses no Lyon. Por quê? Sprint para a Copa do Mundo, né, meu irmão? Para mim, o que até o Ancelotti também, viu? O Ancelotti, o Xabi e o Real Madrid tá fazendo com o Endrick, né? O Real Madrid ali, no caso, diretoria também. Para mim, beira o antiético e ele deve ser emprestado para o Lyon. Já está trocando as minutas de contrato com o Real Madrid, né, resolvendo as partes burocráticas, e essas negociações elas começaram no comecinho, se iniciaram no comecinho de novembro, e, enfim, qual que é a ideia do Real Madrid? Que o Endrick fique 6 meses no Lyon para se preparar para a Copa do Mundo, porque ele sabe, ele não vai jogar, dificilmente vai jogar no Real Madrid. E essas negociações elas já estão avançadas e teve um contato do Manchester United recentemente, que eles tiveram a lesão do Benjamin Sesko, que mudou a ideia do Endrick, e ele tá buscando protagonismo, né? Mas o Real Madrid não quis emprestar. O Real Madrid não quis emprestar porque quando o Manchester United vai tentar pegar um jogador, eles não vão colocar uma cláusula com opção de compra. Não vão ter o jogador só pelo empréstimo e depois tchau. Mas o Lyon topou essa cláusula. O Real Madrid não colocou, não autorizou uma cláusula de compra do Lyon. Eles estão fazendo muito mistério aí a respeito das condições de acerto, mas o que é sabido é que o Real Madrid não pretende se desfazer do Endrick e o empréstimo não tem opção de compra. Então, apesar dos clubes aí já trabalharem na minuta, em 1º de janeiro o Endrick deve estar no Lyon. Enfim, acerta, né? Eu acho, pelo menos eu penso. Tem um pessoal falando que o Lyon é fraco, né, que ele poderia ir para os outros clubes, mas tem essa questão. Nenhum outro clube grande vai aceitar ter o Endrick ser opção de compra, né, cara? Porque para mim, o Endrick ele vai para a Copa só naquele negócio de olhar se tipo, todo mundo quer muito ele, sabe? Aquele negócio de opinião popular. Acho que ele pode fazer os números que ele precisa, né, cara? Que o Tchelotti falou, né? Precisa jogar. E olhando a última convocação que os atacantes, você não tem nenhum centravantão, né? Você tem ali o João Pedro, sei lá, o Richarlison, que só vai porque o Ancelotti confia muito nele, e agora o Vitor Roque. O Vitor Roque e Endrick, inclusive, daria para jogar junto facilmente, né? A gente tá vendo agora Vitor Roque, Flaco Lopes, Vitor Roque e Endrick jogaria junto, ainda mais que um é destro, outro é canhoto, acho que funcionaria bem. Mas ele precisa realmente de números e de minutagem, né, cara? Eu acho, assim, inclusive, que ele deu muito azar no Real Madrid na questão do Mbappé ter chegado junto e tal, mas dos técnicos também, né? O Ancelotti muito teimoso, né? Quem sou eu para falar, mas ele é teimoso. A última temporada mostrou isso. E o Xabi Alonso até agora eu não tô entendendo ele, né? Porque ele fez um trampo absurdo no Leverkusen e agora no Real Madrid parece que ele tá realmente só querendo discordar, né? O Rodrigo também tá tendo problemas de minutagem com ele. Então, já que o clima não é dos melhores, fica emprestado o tempo, depois volta. Às vezes, nesse meio tempo, o Xabi Alonso, inclusive, pode até, né, cair do comando, não sei. Mas já tiveram outros jogadores que passaram por isso, né? O próprio Casemiro, ele rodou, acho que foi pro Porto, não sei se ele pegou outro time depois que ele volta pro Real Madrid, faz a carreira absurda que ele fez. O Rodrigo e o Vini Júnior pegaram o Real Madrid B também, então, assim, não é nada normal. É que, olhando os números dele ano passado, temporada passada, mesmo sem jogar muito, são absurdos. Ele foi artilheiro do time na Copa do Rei e tal.
e tinha números muito bons, e mesmo assim, né, não conseguiu mais sequência. É triste, mas tomara que dê certo agora, e eu queria muito ver ele na Copa, porque ele é o cara que a bola, numa final de Copa do Mundo, a bola vai sobrar, ele vai guardar do nada. Ele é esse cara, não tem nenhum outro jogador que tem essa estrela que ele tem, cara. É impressionante o que ele fez pelo Palmeiras, o que ele fez pela seleção já e até pelo Real Madrid. É isso aí, meus amigos. 2 complementos aí para vocês, 2 novas informações. Deixa aí o que você pensa a respeito. Falamos de muita coisa, impedimento semiautomático, Leila Pereira, falamos também do Paulinho, que só deve voltar mesmo no ano que vem. Foi adiada aí pelo menos esse banco de reservas para ele agora no final da temporada. E só em 2026 falamos também da força-tarefa do Palmeiras para ter Flaco Lopes. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito, é muito importante pra gente. Like no vídeo se você chegou até aqui, cara, é importante demais que você dê o seu like. Fechado? Ajuda muito o nosso trabalho. E nós voltaremos aqui a qualquer momento com um novo vídeo. De sempre, muito, muito, muito obrigado você que fica com a gente aqui nesses vídeos. Valeu, um abração.